ao Senhor. Eu fiquei muito feliz, irmãos. Temos hoje muitas irmãs que vão adorar o Senhor com solo. E para mim é motivo de alegria, de privilégio, porque quando nós temos muitas pessoas para adorar o Senhor, significa que muitas pessoas estão ofertando a Deus o melhor. O melhor para o Senhor não são os dízimos e ofertas, mas é a nossa vida no altar, consagrada ao nosso Deus. Então nós vamos ouvir a nossa irmã Josiane, e logo depois nós estaremos ministrando a palavra. Depois nossa irmã Nandara estará louvando ao Senhor, e na hora da ceia nossa irmã Jeane. Eu vou pedir os irmãos preparem outro microfone aqui, irmãos, só por questão de... A gente colocou os bancos dessa forma aí para a gente manter o afastamento, distanciamento. O álcool em gel lá atrás, se você chegou, não usou, pode usar, fica à vontade. Amém, irmãos? Graça e paz, irmãos. O irmão Roberto vai me ajudar a louvar o Senhor. Queria que os irmãos fechassem os olhos. Fale com Jesus nessa noite. Diga que Ele é bom, que a Tua misericórdia nos alcança para sempre. Amém, irmãos? Coloca aí. Fecha os teus olhos, não olhe para a gente não. Liga só em Deus nessa noite. Ah, Jesus. Fale com Ele. Glorifica Ele. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo Ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Anda na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. Toda a igreja. O amor é tudo, feliz é quem ama.
Glória a Deus, irmãos. Amém? O amor é a essência da vida. É impossível vivermos sem o amor, sem amar. Quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Um texto muito conhecido dos irmãos. Louvamos ao Senhor pela instrumentalidade dos servos do Senhor. Eu quero desde já agradecer aos nossos amados irmãos pela disponibilidade que muitos têm tido de estar na casa do Pai, mesmo nesses momentos de pandemia. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos músicos, pela vida dos nossos instrumentistas, que sempre estão aí nos cultos, adorando ao Senhor, mesmo sabendo, irmãos, que há dias que aqui só temos nós e mais uns 3, né? Mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui conosco. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidar aqueles que acharam se colocar de pé. Mateus capítulo 22, versículos 35, 34. Vamos ler o 34 até o verso 40. Todos acharam? Amém? Você que está em casa também pode acompanhar aí. Pega a sua Bíblia, se ela estiver na cabeceira da cama, se ela estiver aí em cima da mesa, não importa, corre lá, pega a palavra e deixa aberta aí nesse texto. Mateus capítulo 22, versículos 34 ao 40, diz assim o texto sagrado: Entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Podeis assentar, meus amados. O grande mandamento. 2 mandamentos. Basicamente, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim diz a palavra do Senhor no texto que acabamos de ler. O mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 do texto sagrado, ele faz questão de frisar o próprio Cristo, dizendo que ele não veio revogar a lei. Ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. É muito específico o texto, que ele veio para cumprir. Ele não veio para revogar, ele não veio para mudar. A lei não deixou de existir com a vinda do Messias, mas a lei existe ainda hoje e a lei é preciso ser cumprida. E quando nós pensamos acerca desses 2 mandamentos, onde ele diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas essas coisas, nós temos vivido os tempos onde as pessoas às vezes ficam mais preocupadas em servir a Deus, não pelo amor, mas pela preocupação. Pessoas que não são fiéis a Deus hoje, ou que querem ser fiéis ao Senhor, mais preocupados com medo de ir para o inferno, do que propriamente por amor ao seu Deus. Pessoas que estão preocupadas com o que vai acontecer se não forem fiéis, se não forem autênticas, se não forem honestas com o Senhor, mais preocupadas então com aquilo que pode acontecer do que verdadeiramente em servir ao seu Deus. E a palavra do Senhor em Daniel capítulo 3, eu quero que os irmãos pensem um pouco comigo. Todos nós sabemos então da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 amigos de Daniel, que juntamente com Daniel são levados de Jerusalém para a Babilônia. E nós sabemos então que esses 3 amigos de Daniel, no capítulo 3, acontece algo que vai mudar a vida deles daí para frente. A palavra do Senhor, no primeiro versículo, faz questão de especificar que Nabucodonosor fez uma grande então estátua, uma estátua de ouro, bonita, grande. A palavra de Deus diz que ela tinha, aqui na minha versão, 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Nós ficamos pensando então, que monumento fantástico. Imagine então você se deparar, sair afora ou chegar na praça aqui na cidade, e chegando ali você se deparar com uma estátua dessa magnitude, toda feita de ouro. Imagine aquele ouro brilhando, reluzente,
E aí você olha para aquela estátua, algo magnífico, algo lindo. 60 côvados. Um côvado, basicamente, se diz que o côvado, a medida do côvado, ele vai do cotovelo até o nosso dedo indicador. Nos egípcios, um côvado então significa 50 centímetros. Nós estamos falando de uma estátua de 30 metros de altura. Não era uma estátua pequena, não era uma simples estátua. Uma estátua de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Estava então agora posta na cidade da Babilônia, em uma das cidades da Babilônia, e havia-se então um decreto real de que todas as pessoas, quando ouvirem então, assim diz no verso 5 do texto de Daniel capítulo 3, a partir do verso 5, que todas as vezes que fosse tocado o instrumento, que o povo então deveria adorar essa estátua, deveria então adorar aquela estátua, adorando então ao seu Deus, ao Deus representado ali em letra minúscula, ao grande rei, o rei Nabucodonosor, e todas as pessoas que ali adoravam então, não seriam punidas, não seriam então mortas, ou não sofreriam nenhuma penalidade. E a Bíblia então faz questão de frisar, que Deus frisa aqui o seu grande amor por ele, acima de todas as coisas. Mas o que nós estamos ouvindo hoje, irmãos, infelizmente, muitas pessoas têm se preocupado mais com prosperidade. Hoje ouvimos então as pessoas pregando tanto sobre prosperidade, sobre dinheiro. Tantas pessoas hoje dando glórias e mais glórias, aleluia, aleluia, entrando até mesmo no mistério, mas não entendem então a importância dessa palavra de Deus, quando ele fala do amor, quando ele fala então daquilo que ele fez na cruz por cada um de nós, do seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, que nós sabemos que não adianta, você pode falar qualquer língua, mas se você não tiver amor, nada vai lhe suceder. Você pode ser um crente que entra na casa de Deus, que serve a Deus, você pode ser um crente então conhecedor da Escritura Sagrada, mas se você não tiver amor, ainda que você fale a língua dos anjos e dos homens, assim diz o apóstolo Paulo na sua carta em 1 Coríntios capítulo 13, que nada disso vai te adiantar. Ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, nada disso vai resolver, porque é importante que você tenha aquilo que é de mais precioso, o próprio amor de Deus derramado em seu coração. E a Bíblia fala então que esses homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 3 homens, simplesmente eles tomam uma decisão: eu não vou me prostrar, eu não vou adorar. E aqui nós aprendemos a primeira lição. Eles estavam exatamente cumprindo a lei, porque a Bíblia diz que desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. E o que está escrito no Decálogo em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3, olha o texto sagrado. Nós podemos observar que no versículo 3 ele faz questão de frisar. Êxodo capítulo 20, verso 3. Então ali ele começa a falar que nós não devemos adorar a nenhum outro Deus, nós não devemos servir nenhum outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. No versículo 4 ele começa então a descrever, ele faz questão de dizer: não farás para ti imagem de escultura. Ele faz questão de frisar: nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas. Ou seja, o mandamento é claro, um mandamento específico: não poderás ter outros deuses, não poderás adorar outros deuses, não irás servir a outros deuses, mas só devem servir ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que é fiel e justo. E aqui aqueles homens então estavam decididos a tão somente adorar a esse Deus, a tão somente a servir esse mesmo Deus. Não poderia então servir a nenhum outro Deus. E porventura hoje nós temos pessoas que adoram, que têm em si vários deuses, vários amuletos, carregam com si algumas coisas e dizem: isso é para me dar sorte, isso é para me livrar de problema. As pessoas então passaram a ser supersticiosas e esquecem então que existe um Deus que os protege, que existe um Deus que sustenta o universo, que existe um Deus que está assentado no globo terrestre, como diz Isaías no seu capítulo 40. Esse Deus que nós servimos, que nós amamos. E esses homens então decidem: eu não vou adorar esse Deus, eu não vou adorar essa estátua. Hoje pela manhã ouvi uma palavra muito interessante de David Leonardo, onde ele estava falando um pouco da história desses jovens. E aí eu lembrei, claro, automaticamente a gente lembra sempre de algum irmão da igreja. Lembrei do nosso irmão João. Ele fala com a
particularidade assim, nosso irmão Filho, que algumas palavras são bem peculiares assim. Eu acho que é um cara bem mais jovem do que eu, apesar de não pela idade, né? Mas em alguns argumentos é mais jovem. E aí ele começa a comparar a história daqueles 3 homens. E isso nos chama muita atenção. A primeira coisa é que você não deve adorar outro Deus. Já gravou isso? Não adore outro Deus. Cumpra a lei, cumpra a palavra de Deus. E a outra coisa que nós aprendemos é que na nossa caminhada cristã nós não podemos andar só. Nós precisamos ter um propósito, nós temos que ter um alvo, um objetivo, para que quando você estiver desanimado ou quando você quiser desistir, alguém dizer: levanta, vamos juntos, levanta, você não pode parar. E é assim na casa de Deus, deve ser assim na igreja de Deus. Às vezes, irmãos, você quer louvar, mas nem todos os dias você vai estar bem. Mas naquele dia que você errar, alguém tem que dizer: você vai conseguir, na próxima vai ficar melhor. Assim deve ser no reino de Deus, e isso nos dá força para continuar. E aí eu lembrei que quando nós decidimos comprar o som aqui para a igreja, que estamos aguardando agora só terminar esse aquário para poder instalar, eu lembrei de 2 irmãos que estavam aqui todo dia. Pastor, vamos, né? Irmão Vivaldo e depois irmão Roberto. Todo dia. Vamos medir aqui? Bora. Vamos fazer isso? Vamos embora. Aí, todo dia, às vezes você chegava aqui, eles passaram uma boa parte do tempo ali, às vezes 3, 4 horas, todos os dias, preocupado. Falaram: nós vamos fazer. Chegaram para mim e disseram assim: ei, pastor, tem dinheiro para isso? Falei: não tem não, irmão. Nós estamos investindo nos banheiros, nós compramos o som agora, foi 5 mil e pouco. Tem os banheiros que vai passar de 30, mas para o som nós temos que dar uma seguradinha, só compramos som. Eu falei: ó, você tem que chamar os irmãos do Ministério do Louvor, faz uma comitiva, e cada um dá uma oferta e vamos embora. E graças a Deus fez assim, e estamos começando a fazer. Então nós observamos o que? É preciso que haja essa união, é preciso que haja essa cumplicidade, é preciso que haja isso no meio do povo de Deus. A gente querer somar, a gente querer estar junto, a gente querer fazer as coisas, porque, irmão, sinceramente, um só vai. Mas se todos nós dermos as mãos, nós vamos mais longe. Se todos nós dermos as mãos, nós vamos conquistar mais, nós vamos pregar mais, nós vamos elevar o evangelho a todo mundo. É assim que funciona no reino de Deus. Porventura há momentos que você vai estar fraco, que você vai estar desanimado, mas uma coisa é você estar andando sozinho. Você sozinho dentro da sua casa, talvez você fale assim: não, eu quero ir para a igreja. E aí você olha para os 4 cantos e diz: como é que eu vou para a igreja? Aí você desanima, fala: não, mas tem o Covid, não, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. E aí você já ouviu alguém dizer assim: não sai não, porque está morrendo todo mundo. Aí você fala: não vou não. Mas se tem 2 ou 3, diga: não, vamos, nós vamos vencer. E nós percebemos então que agora esses 3 homens, amigos, estão unidos no mesmo propósito. Unidos quando? Desde o capítulo 1, quando saíram de Jerusalém. A Bíblia fala, já faz questão de especificar, que eles foram escolhidos a dedo. Como assim? A Bíblia diz que foram escolhidos os melhores dali de Jerusalém. Aqueles que eram versados em ciência, doutos em conhecimentos, aqueles de boa aparência, aqueles que não têm defeito, assim diz o texto sagrado. Homens diferentes, diferenciados, pessoas diferentes. Não pense você que as pessoas não observam a sua vida, observam sim. Porque você acha que tem que ser crente só dentro da igreja? Não, em todo lugar. Não adianta você na igreja ter uma aparência de santo, mas andar na rua como se não fosse, como se nem conhecesse a palavra de Deus. Esses homens foram escolhidos para a obra de Deus, sem antes, então, eles passaram pela experiência que passaram bem antes, quando estavam convictos do caráter que eles tinham que ter. Eram diferenciados. Sabe que isso examina as nossas vidas? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós precisamos ter o mesmo compromisso que esses homens. E aí então alguém chega para eles e diz: não. Automaticamente, quando souberam, e isso aqui não era um evento qualquer não. Imagine a inauguração dessa estátua. É a mesma coisa quando o prefeito de uma cidade resolve fazer alguma coisa, e aí vamos inaugurar alguma coisa. Na cidade acontece isso. Vamos inaugurar, e aí chama quem? A Bíblia faz questão de dizer que eles chamaram os sátrapas, chamaram os governadores, chamaram os prefeitos, chamaram os tesoureiros, chamaram todo mundo do rei. Falaram: vamos inaugurar a cidade, vamos inaugurar. Estava todo mundo ali para aquela inauguração.
E nós sabemos que quando vai se inaugurar alguma obra na cidade, quem é que vem? Vem o governador da Bahia, né? No caso da Bahia, vem algum deputado que está aí, principalmente em época de campanha, aparece muita gente. Só que aqui no governo de Nabucodonosor, ele fez questão de chamar todo mundo. E agora eu fico imaginando aqueles homens quando receberam a notícia: rei, tem uns camaradinhos aí, rei, tem uns camaradinhos aí que diz que não vai adorar essa estátua não, né? O rei falou: peraí, como é que é? Chama eles, traz eles. E aí trouxeram eles, colocaram diante do rei, e o rei falou assim: bem, eu estou achando que esses camaradas não ouviram a música, porque tinha que tocar a música para eles adorar, não era assim? Aí deu uma de João Sembrado e disse assim: não, agora quando tocar a música vocês vão adorar, não é? Aí os três, um olhou para o outro e disse assim: não, vamos adorar não. A questão não é a música. Nós ouvimos a música, rei, você não está entendendo. Nós ouvimos a música, mas a Bíblia diz: adorar somente ao teu Deus adorarás, somente ao seu Deus adorarás. Não podemos ter outros deuses, não podemos servir a outro Deus. E aqui aqueles homens então tomam uma decisão, e nessa decisão que nós podemos perceber que eles tomaram, eles estavam em cumplicidade, os três estavam decididos, se preciso for, até mesmo morrer por amor do seu Deus. Porque nesse contexto, irmãos, eram só eles que eram judeus, só eles que criam em Deus? Não, tinha vários. Mas o resto diz: não, não tem problema não, para não morrer eu vou adorar aqui. E isso acontece até hoje. Muitas pessoas hoje se dobram diante do pecado. Esses homens decidiram então que não iriam cometer pecado. Esse pecado eles não cometeriam, não por medo de ir para o inferno, não por medo de ir para a fornalha, mas por amor ao seu Deus. E quando nós pensamos, e como nós ouvimos aqui na letra dessa música, que o amor é tudo, nós ficamos pensando acerca do amor, acerca da significância desse amor, acerca de que é o amor, da mesma forma que esse amor do Senhor, o Deus que morreu na cruz por mim, por você, e agora esse Deus só pede uma coisa de mim, de você, Ele pede santidade. Aqueles homens tomaram uma segunda decisão, além de não adorar ao seu Deus, ele ser santo, santo. Como servos de Deus, nós precisamos ser santo. O que é ser santo? Santo, segundo a Bíblia, é ser separado. Santo, então, é não se misturar com as coisas do mundo. Santo é entender que você precisa andar nos caminhos de Deus, da purificação, da consagração. Santo é entender que nós precisamos ser porta-vozes de Deus no mundo perturbado que nós vivemos hoje, no mundo onde as pessoas não têm se preocupado muito com isso, mas eles entenderam que eles tinham que ser santos, que eles tinham que ser separados, que eles eram um povo diferente. E a santidade, ela tem um preço. A santidade tem um preço. Nós temos um preço a pagar. Quando José tomou a decisão de não se deitar com a mulher de Potifar, lá em Gênesis capítulo 39, se não me falha a memória, no versículo 7 em diante, no finalzinho do versículo 7 ou 9, ele faz questão de dizer: pecaria eu contra o meu Deus? Será que eu pecaria contra o meu Deus? A questão dele não foi ficar preocupado se alguém descobrisse, não foi ficar preocupado com que se Potifar chegasse ali naquele momento, não foi ficar preocupado se ele ia para o inferno, não foi ficar preocupado se ele ia ser lançado na prisão, mas a preocupação dele era: será que eu vou trair o meu Deus? Será que nós podemos trair o nosso Deus? Aqueles homens decidiram que por amor jamais trairiam o seu Deus, jamais negariam o seu Deus. Eles tomaram uma decisão no íntimo, dentro dos seus corações, que eles não trairiam o seu Deus, eles não negligenciariam a sua fé, eles não abandonariam tudo aquilo que eles haviam aprendido ali em Israel, ali em Jerusalém. E nós sabemos então que o rei, ao ouvir aquilo, se condoeu de raiva, se encheu de remorso, ficou irado. A Bíblia faz questão de dizer que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Faz questão de frisar o texto 7 vezes mais, porque ele ficou com muita raiva. Ele falou: vou matar e vou resolver o meu problema. E não só isso, irmãos, a Bíblia fala que ele amarrou a todos os três, ele colocou ataduras em todos os três, assim diz a palavra. Amarrou todos e mandou lançar então na fornalha. Estava tão quente a fornalha, que os homens que foram empurrá-los para dentro da fornalha foram queimados e mortos no mesmo momento.
Mas aí, para sua grande surpresa, aqueles homens então começaram a caminhar dentro da fornalha, passear dentro do fogo. Fico pensando que coisa extraordinária. Caminhando ali, e já não eram mais 3, mas 4 homens. E aí nós podemos perceber então que o nosso Deus, uma terceira coisa que você precisa entender, que muitas vezes Deus não vai te livrar da fornalha. Eu quero dizer para você que Deus muitas vezes não nos livra dos problemas. Deus não vai te livrar da enfermidade. Deus não vai te livrar do vírus. Deus não vai te livrar muitas vezes de ter que ir para um leito de hospital, de ter que ir para uma UTI. Deus não vai te livrar muitas vezes de você ver as suas finanças caindo. Mas eu quero dizer para você que algo acontece naquele momento. Deus os livra na fornalha. Da mesma forma que Deus vai te livrar mesmo no momento de crise. Deus vai te livrar mesmo no momento que você estiver contaminado pelo vírus. Deus vai te visitar lá no leito do hospital. Deus vai te levantar da cama que você está. Deus vai te dar a vitória que você precisa. Deus vai restaurar as suas finanças. Deus vai mover a história a seu favor. Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo tirou de você, porque Ele é Deus. Porque às vezes aqueles homens poderiam falar, e Nabucodonosor olhou para eles e começou a zombar deles. Eu quero ver quem é o Deus que vai te livrar. Quem é o Deus que vai te livrar? Zombando deles. Ele disse, se o meu Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, também não tem problema, mas eu só vou adorar a Ele. Essa deve ser a nossa atitude diante dos obstáculos, diante do pecado, diante de todos os problemas que nós temos vivido. Nós temos que viver dessa forma. Mas o que eu digo para você, eram 3 homens. E por certo, quando Nabucodonosor falou, não, vou aquecer 7 vezes mais, posso ter imaginado aqueles homens, um olhando para o outro e rindo para o outro, dizendo, está vendo aí? Está vendo aí? Coitado dele. Não tem problema, pode botar lenha nesse negócio aí. Os 3 juntos, união. Hoje, como igreja de Deus, como povo de Deus, nós precisamos estar unidos no mesmo propósito. Nós precisamos ter o mesmo foco. Nós só vamos obter de Deus respostas de Deus se a igreja tiver em um só pensamento, tiver um só Espírito, tiver um só Deus. Nós precisamos ter esse compromisso como povo de Deus. E é isso que você precisa pensar. Enquanto você vai pensando, vou convidar a nossa irmã Nandara para louvar ao Senhor. E depois nós voltamos.
o teu amor é conosco, Jesus. Tu não nos abandona, estás conosco em todo momento, Pai, e por isso te louvamos. Glórias a Ti. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oi. Irmãos, quando nós deparamos então com a situação desses três jovens que estavam ali naquela situação difícil, agora se encontravam então passeando no meio do fogo, dentro daquela fornalha. O rei então, ao ver aquela situação daqueles homens, chama aqueles homens e diz: ei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim diz a palavra do Senhor. Ele faz questão de dizer, no verso 26 de Daniel 3, ele diz: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se todos aqueles que estavam ali, assim diz a palavra do Senhor, os sátrapas, os governadores, os prefeitos, toda a liderança, os tesoureiros, então ficaram olhando para aqueles homens perplexos e ficaram então imaginando: nem o cabelo queimou, nem a roupa ficou chamuscada, nada aconteceu a esses homens. Aí o rei Nabucodonosor, aquele homem que tinha criado aquela estátua com toda a magnificência para que eles pudessem adorar, agora diz aqueles homens, no versículo 28 ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí ele faz questão de dizer que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Aleluias!
Aqueles homens então ficaram maravilhados, e o próprio rei diz: ei, bendito é o Deus desse povo. Da mesma forma que as pessoas podem olhar para nós e dizer: bendito é o Deus de Francisco, de Jerônimo, de Jane, de Mateus, de Vivaldo. Eles podem dizer: bendito é o Deus de Ledinha. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: bendito é o Deus desses homens, porque eles confiaram em Deus, em seu Deus. Aqueles homens confiaram. Eles confiaram porque eles estavam a ponto de perder a sua própria morte. Eles colocaram o seu Deus acima de todas as coisas, o amor a seu Deus acima de tudo. Eles estavam prontos para morrer por amor a seu Deus. Não estavam preocupados com o castigo, não estavam preocupados com a fornalha, mas eles confiaram em Deus, porque se Deus quisesse, Deus os livraria, e Deus assim o fez. Deus os abençoou, Deus derramou sobre eles a sua graça, e por isso nós precisamos entender, assim como lemos no Evangelho de Mateus capítulo 22, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as coisas. E o segundo ponto dessa mensagem é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E antes de falarmos, convidar nossa irmã Jeane para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, e depois nós iremos finalizar partindo então para o momento da ceia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar.
Este é meu respirar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluias. A Deus toda honra e toda glória. E a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, voltando ao texto que lemos no início, Mateus capítulo 22 diz: e o segundo mandamento, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amar o teu próximo como a nós mesmos. Será que nós somos capazes de tamanho ato de amor, de tamanha demonstração de amor? Se nós seguirmos o conselho, o exemplo de Jesus, com certeza nós podemos entender o que é o amor. Ele foi capaz de morrer por cada um de nós, homens, mulheres, preto, branco, não importa, não importa a sua etnia, não importa então de onde você veio, mas o que importa é a decisão que você decidir tomar por Cristo. E hoje nós estamos aqui porque esse mesmo Deus morreu por mim e por você. Nós estamos aqui para celebrar esse ato de amor, que é uma ordenança do Senhor, a ceia do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo aqui, no capítulo 11, ele trata de alguns assuntos específicos. Ele trata da situação das mulheres, ele trata da situação da ceia do Senhor, daquilo que estava acontecendo. E nós podemos perceber que a Bíblia faz questão de dizer que antes de se celebrar a ceia do Senhor, eles tinham o costume de fazer uma festa chamada de a festa ágape, ou a festa do amor. Naquele momento da história não era como nós fazemos aqui hoje, mas a Bíblia faz questão de dizer que todos se reuniam alguns dias antes, e todos levavam então seus pratos, as suas comidas, aquilo que queriam comer, e antes então de celebrar a ceia, eles tinham ali alguns dias bebendo e comendo, celebrando então essa festa do amor, para que depois pudessem celebrar a ceia. O apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo 17 do capítulo 11, ele diz: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. O apóstolo Paulo estava aqui triste, chateado, porque era comum naquela festa ágape, como nós fazemos hoje, um almoço, e pedimos então cada um traga o seu prato, traga a sua comida, e aqui ele faz questão de dizer que os ricos traziam então os seus manjares, os seus pratos, e os pobres, muitos deles, vinham para celebrar essa festa, basicamente sem nada, na esperança de poder sentar com os irmãos, sentar com a igreja, sentar com o corpo de Cristo, e ali celebrar a ceia. Mas nós podemos perceber que a Bíblia faz questão de dizer, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui uma exortação ao seu povo, porque aquele povo não entendia o que era amor. Aqueles ricos, quando chegavam ali, ao invés de convidar os pobres para comer com eles, para cear com eles, não, eles se isolavam e cada um comia a sua comida, a ponto de muitos deles ficarem embriagados, fartos, cometendo então os dois pecados que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, a glutonaria e a embriaguez. Comiam ao ponto de se fartarem, enquanto que os pobres passavam fome. E depois eles diziam: vamos celebrar a ceia. Aonde está o amor? Aonde estava o amor da igreja de Corinto? É por isso que na palavra o apóstolo Paulo nos convida a fazer um autoexame. Ele diz: examine pois o homem a si mesmo,
E só quando nós nos examinamos, nós enxergamos se de fato nós somos dignos de participar da mesa do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente está fazendo para a sua própria condenação. A igreja de Laodiceia tinha fama de ser rica e abastada, mas Deus diz: tu és pobre, miserável e nu. Ela tinha um autoexame de si mesma, mas Deus diz: não, você não é rica nem abastada, você é pobre, miserável e nu. A igreja de Sardes tinha a fama de dizer que era fiel, mas Deus diz: não, vocês toleram a iniquidade, vocês toleram o pecado. Às vezes nós dizemos: eu amo o meu irmão, eu amo a minha irmã, como Cristo me ama. É preciso fazer um autoexame. O apóstolo Paulo está escrevendo nesse contexto. Às vezes nós não entendemos bem algumas palavras, mas é preciso entender o que ele estava dizendo. Ele estava exortando o seu povo a de fato: será que existe amor? Será que vocês têm amor? E aí ele começa a descrever então: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e acima coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu aprendi com um teólogo, ele costuma dizer que a ceia do Senhor nós devemos observar 4 coisas. 4 coisas. Ele diz primeiro que nós devemos olhar para trás. Ao olharmos para trás, nós vamos lembrar daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós estamos aqui agora, eu convido a você a refletir um pouco nisso. Olhe para trás. Lembre-se do Senhor pregado naquele madeiro. Lembre-se que naquele madeiro Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Todas as vezes que você for cear, que você for participar da mesa do Senhor, lembre-se disso. Ele morreu por mim e por você. Ele foi crucificado no madeiro, de braços abertos. Ali, com as suas mãos, cravaram-lhe pregos, nos seus pés colocaram-lhe pregos. Ele foi traspassado por nós. Ele foi chicoteado, moído pelas nossas transgressões. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele diz que nós devemos olhar para trás, lembrando do sacrifício de Jesus. E em segundo lugar, ele diz que devemos olhar para frente. Olhar para frente, porque nesse momento é um elo onde liga o agora e a eternidade. É um momento onde ligamos então a primeira vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Nós precisamos olhar para trás lembrando a cruz, mas nós devemos olhar para frente e lembrar que Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. Ei, Jesus vai voltar para te buscar. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. É por isso que Sadraque, Mesaque, Abdinego e todos os homens tinham essa convicção: Ele é fiel e justo, Ele há de voltar para buscar a sua igreja. E Ele diz: ei, você precisa olhar para frente, Ele vai voltar. Ele diz que todas as vezes que celebrasse a ceia, seria em memória de mim. A terceira coisa que Ele nos convida é olhar para dentro de nós. Um autoexame. Sabe por que um autoexame? Porque aquele que não examina a si mesmo, aquele que come e bebe indignamente, ele come para a sua condenação. Nós, irmãos, só de pensar nós somos indignos de sentar à mesa,
Mas quando nós lembramos que somos indignos, nós lembramos que o Senhor nos torna dignos, mediante os nossos atos. Por isso que nós temos que olhar para nós mesmos, por isso que nós temos que entronizar o nosso olhar para dentro de cada um de nós. Nós precisamos fazer um autoexame, sabe por quê? Porque se você não participa, você precisa participar do sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, e não daqueles que mataram o Senhor. Ou você derrama o sangue de Cristo, como Caifás, como sumo sacerdote, como tantos outros, ou você agora recebe a graça pelo sangue de Cristo, que nos livra de todo o pecado e nos purifica de toda a iniquidade. E em quarto lugar, você deve olhar à sua volta, olhar para os seus irmãos, porque quando nós partimos o pão então, e eu quero aproveitar esse momento aqui e convidar os nossos diáconos, o irmão Francisco, a irmã Marina que está aqui, e convidar o nosso irmão João para nos auxiliar na ceia do Senhor hoje, a nossa irmã Zeni, devido aos nossos diáconos estarem viajando e não poderem estar aqui. Convido os amados que fiquem aqui. A quarta coisa que nós precisamos lembrar é olhar então. Pode ficar aí, irmão. Pode ficar aí também. E é nós lembrarmos então desse corpo, do corpo de Cristo que foi moído por conta dos nossos pecados. E além desse corpo de Cristo que ele está mensurando aqui, ele está falando então do corpo, se referindo ao corpo, à sua igreja, se referindo então aos membros da igreja, se referindo então que aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo. O primeiro corpo é o corpo físico de Jesus, o segundo corpo é o corpo místico de Jesus, é a igreja do Senhor. Por isso ele faz questão de dizer que aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo, verso 29, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Existem muitas pessoas fracas na igreja, doentes na igreja, porque não discernem o corpo místico de Jesus. É preciso ter comunhão entre os irmãos, é preciso ter comunhão com a igreja de Deus, com os filhos do Altíssimo. E hoje é um dia de você ter comunhão com o Senhor. Se você, examinando a si mesmo, se considera digno de participar da ceia, eu quero convidar nesse momento você a se colocar em pé. A ceia que nós celebramos é a ceia livre. Qualquer pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que está em plena comunhão com a sua igreja, pode participar da mesa do Senhor. Então, se você está assim, eu quero convidar você a permanecer. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim.